Importância da agricultura. A agricultura destaca-se como uma atividade primordial para a economia brasileira. Sua importância está relacionada aos seguintes fatores: grande participação no PIB e na pauta de exportação. Destaca-se também a importância da agricultura no processo de desempenho econômico no Brasil, nos seguintes aspectos: representa grande parte dos produtos exportados, responde por uma parte significativa do produto interno líquido do país, superior a 10%. O Brasil não é autossuficiente na produção de alimentos. Então eu vou agora falar dos fatores naturais, começando pelo clima, que ele não é o único fator que envolve a agricultura, mas ele também é um dos principais fatores. No nosso país, o clima que mais se predomina é o clima tropical, porém existem outros climas também, que é o equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude e o subtropical. E aí depois vem falar do solo, que ele é a camada superficial da litosfera e que é formada por rocha decomposta, onde há também vida microbiana, que é a definição de solo. O processo da formação de um solo é chamado de pedogênese, que ele acontece de uma forma muito lenta e muito complexa. A nossa geologia é muito diversa e nosso clima também. E com isso, o nosso país possui vários tipos de solos, que, de um modo geral, eles são considerados ácidos e frágeis. E aí, o primeiro solo que vem falar aqui é o eluvial, que eles são argilosos e pouco permeável, e também são ricos em nutrientes. O outro é o aluvial, que eles são enriquecidos pelos humus da decomposição orgânica. O latossolo, ele é um solo profundo e típico das áreas úmidas. O litossolo, ele é resultado da degradação de uma rocha. E aí aqui vem falar sobre os solos férteis, começando pelo massapé, que ele é resultado de uma decomposição do calcário e ele predomina cultivo da cana, cacau e fumo. Terra roxa, que ele é resultado da decomposição do solo vulcânico e que se destaca o cultivo do café, cana, algodão e laranja. O solo de várzea, ele é rico em humus, onde se desenvolve muito a cultura do arroz, juta e cebola. O salmourão, ele é formado pela decomposição do granito em climas úmidos. Aí, problemas que acontecem no solo, eles são vários. Porém, os mais comuns são erosão, esgotamento, laterização e lixiviação. A erosão e o esgotamento, eles são provocados pelas características climáticas que são predominantes do país. A laterização, basicamente, é a remoção da sílica no enriquecimento dos solos em óxido de ferro e alumínio. A lixiviação é como se fosse uma lavagem que acontece no solo, principalmente das regiões tropicais úmidas. Aí o combate aos problemas do solo é o seguinte: a laterização, eles fazem uma calagem para reduzir a acidez do solo. A lixiviação, eles tentam manter a floresta original daquele lugar ou eles tentam reflorestar. A erosão, eles reflorestam as encostas dos lugares com plantas nativas dali mesmo. O esgotamento, eles fazem o uso de técnicas adequadas para o plantio. Os efeitos do uso do solo é basicamente preservar as árvores para conservação daquele solo. E uma coisa que não é recomendável é que a floresta seja substituída por campo ou por produtos agrícolas. Mas no Brasil, ela é uma prática muito frequente e desenvolvida por técnicas agrícolas.
1.500 milhões de quilômetros quadrados de terra, que equivale a 100%, 7% são ocupados por lavouras, 22% por pastagens, 71% por terras ocupadas apenas por mata, sem uma ocupação concretizada, ou seja, sem plantações. A estrutura fundiária brasileira apresenta um sério problema, que é a grande concentração de fundiários, que a maior parte de terra é concentrada na mão de uma minoria, ou seja, nada mais é do que uma má distribuição de terras. Há também deficiências nos sistemas de transporte e armazenamento, onde o predomínio do transporte é o rodoviário em relação ao hidroviário e ferroviário, devido ao seu baixo custo do uso de combustível por carga transportada. Há também uma grande deficiência no sistema de armazenamento e silagem das mercadorias, que nada mais é do que o produto produzido através da conservação das plantas inteiras ou dos grãos de cereais úmidos através da fermentação, onde provoca um grande desperdício. Já a maior preocupação com os cultivos de base comercial e de exportação se resume em uma maior preocupação naqueles produtos voltados para industrialização e para exportação, onde deixa os cultivos de subsistência de lado, que são aquela pecuária de sobrevivência do agricultor. O crédito bancário, o apoio técnico agronômico e os subsídios governamentais, eles são voltados para a exportação, onde visam um equilíbrio na balança comercial. Subaproveitamento do espaço agrícola no Brasil. O Brasil apresenta subaproveitamento de suas terras agrícolas. A análise da estrutura produtiva do país revelou que a principal ocupação do solo era a pecuária. O aumento da produção e a melhor produtividade agrícola são devidos à expansão da fronteira agrícola, à maior utilização de insumos industriais apesar do seu alto custo para os agricultores, às altas cotações de alguns produtos no mercado nacional e internacional, à expansão da mecanização principalmente em lavouras comerciais, ao melhor uso de adubos, ao crédito rural e à melhoria em pesquisas agronômicas básicas. Estímulo às pesquisas em engenharia rural, aumento da assistência técnica. Grande parte das causas responsáveis pelo subaproveitamento do espaço agrário está relacionada à manutenção de uma estrutura fundiária concentrada. O armazenamento e o transporte no Brasil se tornou algo muito desatualizado em meados da década de 80 e 90. No final da década de 90, o transporte foi privatizado, como a portuária, a ferroviária e a rodoviária, onde tinha o intuito de atrair investimentos diretos e novas tecnologias para esse setor, onde esses dois fatores estão completamente inseridos nas atividades agrícolas, onde, por exemplo, em uma determinada região, pode até perder uma grande parte da produção agrícola devido à falta de transporte ou armazenamento adequado, onde através disso vem diminuindo a lucratividade do homem do campo e aumentando cada vez mais o custo dos alimentos para o consumidor. Os transportes de cargas agropecuárias estão visando uma melhora onde optam pela intermodalidade, que é a junção de dois modais,